Ok, pessoal, esse terceiro vídeo aqui eu vou comentar sobre os casos que aconteceram em abril. Né? No dia 1º de abril, André Luiz Moura de Oliveira, advogado, entrou com pedido de impeachment, relembrando o caso da Patrícia Campos Melo, dizendo que proceder de modo incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo. Fala das convocações das manifestações, fala que eu comentei também num outro ali, que é aquela ida quando ele foi para Miami, que ele parou em Boa Vista e fez aquelas manifestações chamando o pessoal para o ato de fechamento do Congresso do STF. E também fala sobre a irresponsabilidade dele durante a quarentena, tirar a máscara e cumprimentar as pessoas, os aliados, né, na situação que nós estamos vivendo de pandemia, e sem saber se ele tinha pegado coronavírus, já que vários que voltaram com ele de Miami estavam com coronavírus. No dia 8 de abril, Valdir Barbosa de Medeiros, sindicalista, servidor público municipal, entrou também com um pedido, basicamente falando das manifestações ilegais que ele pediu contra o STF Legislativo e a volta do AI-5, como também a responsabilidade dele frente ao coronavírus, muito parecida com a anterior. É interessante, tem vários que tocam em assuntos iguais. Se você juntasse tudo isso numa peça só, seria bom. Alguns até juntaram. No dia 22 do 4, no 22 de abril, teve um impeachment que foi feito pelo Ciro Gomes e o Carlos Lupe, além de dois advogados que estavam com ele na assinatura disso daí, que é o Dr. Walter Agra e Marcos Ribeiro. Então foi em 22 de abril isso daí. Então eles colocam assim: as condutas diariamente perpetradas pelo presidente da República encerram um atentado contra o exercício dos direitos individuais e sociais, ao passo que também violam patentemente as garantias individuais e os direitos sociais assegurados pela Constituição Federal de 1988. E aí ele relembra da participação do presidente, que participou aí das suas manifestações que conclamavam a reedição do AI-5 e o fechamento do Congresso Nacional. Depois fala assim: no outro quadrante, a violação aos direitos sociais esculpidos no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, notadamente o direito à saúde, faz-se presente nas situações nas quais o presidente da República descumpriu as determinações da Organização Mundial da Saúde no que tange às medidas de prevenção do contágio do Covid-19, do Ministério da Saúde e dos atos normativos e legislativos dos entes da Federação. O presidente da República insiste em manchar na contramão, papapá. Então, aí ele linka aqui: em 15 de março, o presidente participa e incita a população para participar de manifestação. Em 24 de março de 2020, o presidente anunciou em pronunciamento oficial nos meios de comunicação que a população deveria voltar à normalidade. Em 25 de março, o governo federal lançou nas redes sociais a sociedade a voltar à normalidade, mesmo tendo planejado divulgar a publicidade. Em 26 de março de 2020, o presidente da República publicou o vídeo no Facebook de uma carreata realizada em Camboriú contrário ao isolamento social. Em 29 de março, o presidente caminhou pelas ruas de Brasília para a fim de estimular as pessoas a retornarem ao trabalho. Em 9 de abril de 2020, o presidente da República vai às ruas em Brasília, o que inevitavelmente atraiu aglomeração de pessoas em descompasso com as determinações encetadas contra o novo coronavírus. Em 11 de abril de 2020, o presidente Jair Bolsonaro visitou o canteiro de obra de um hospital de campanha em Águas Lindas de Goiás, no entorno de Brasília, o que provocou aglomeração no local. Em 19 de abril de 2020, o presidente Jair Bolsonaro participou de protestos a favor do retorno do AI-5 e contra o isolamento social e outros poderes constituídos. Em cima disso, eles discorrem todos os argumentos para pedir o impeachment de Jair Bolsonaro. Em 23 de abril, José Manuel Ferreira Gonçalves, professor, engenheiro, advogado e jornalista, também entrou com pedido de impeachment. Esse aqui, o que ele fez? Ele pegou e citou vários comportamentos que o Bolsonaro teve que denotam um crime de responsabilidade. Então, fazendo dia 10/6, o presidente extinguiu cargos comissionados do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Em 15/7, o presidente de 2019, tá? O presidente da República indicou seu filho Eduardo para a embaixada nos Estados Unidos. Em 19/7 de 2019, durante um encontro com jornalistas, o presidente da República afirmou que a jornalista Miriam Leitão mentiu ao dizer que foi torturada na ditadura. Em 19/7 de 2019, o presidente da República declarou que não havia fome no Brasil. Em 19/7 de 2019, o presidente da República dirigiu-se de forma preconceituosa e ofensiva ao governador do Maranhão.
Em 19 de setembro de 2019, o presidente da República afirmou que seriam duvidosos os dados informados pelo INPE. Em 27 de setembro de 2019, o presidente da República ameaçou prender o jornalista Graham Greenwald. Desculpe a rapidez, mas é para poder passar os dados. Em 29 de setembro de 2019, o presidente da República afirmou saber como ocorreu o desaparecimento do pai do atual presidente da OAB. Em 6 de 8 de 2019, o presidente da República assinou uma medida provisória que permite a empresas de capital aberto a publicação de balanço no site da CVM. Em 9 de 8 de 2019, questionado sobre medidas da preservação ambiental, o presidente da República orientou a população a fazer cocô dia sim, dia não. Em 14 de 8 de 2019, durante o discurso, o presidente da República chamou o oposicionista de cocô. Em 4 de 9 de 2019, o presidente da República elogiou a ditadura chilena. Em 5 de 9 de 2019, o presidente da República, pela primeira vez em 16 anos, ignorou a lista tríplice eleita para a ANPR. Em 28 de 10 de 2019, o presidente da República publicou em seu Twitter um vídeo em que o leão está prestes a ser atacado por hienas. Já comentei sobre isso. Em 29 de 10 de 2019, o presidente da República, ao comentar uma reportagem do Jornal Nacional da TV Globo, insinuou que poderia dificultar a renovação da concessão pública de emissões em 2022. Em 31 de 10 de 2019, o presidente da República ameaçou promover a execução dos servidores públicos na forma utilizada pelo regime de exceção da ditadura brasileira. Em 28 de 11 de 2019, a presidente da República excluiu o Jornal de Folha de São Paulo da relação de veículos nacionais e internacionais em um processo de licitação. Em 18 de fevereiro de 2020, o presidente da República fez um trocadilho para desmoralizar uma jornalista que apoiou condutas ilícitas durante a campanha eleitoral, o caso da Patrícia Campanella. Em 24 de 3 de 2020, o presidente da República convocou a Rede Nacional de Televisão para realizar pronunciamento na contramão das recomendações do consenso científico atual dos governos locais, estaduais e do próprio Ministério da Saúde com relação ao Covid-19. Tá? Isso foi no dia 23 de abril. Desculpa, eu pulei um aqui na data. Foi no dia 6 de abril de 2020, João Batista Lima Rezende, advogado, que entrou com um pedido baseado em desautorizar a medida de isolamento social. Foi fundamentalmente aí que ele bateu nessa tecla, aí ele faz toda a argumentação jurídica em cima disso daí. Às vezes, gente, não precisa vários argumentos, às vezes um argumento é suficiente. Então, às vezes eu leio rápido um, que foi um argumento, mas toda a colocação jurídica feita tem um peso realmente extraordinário. No dia 24 do 4, teve o da Joyce Hasselman, né? Onde ela entra basicamente falando de falsidade ideológica, né? Com relação àquela declaração do Moro, quando ele fez a exoneração do Valeixo, que o Moro teria assinado e o Moro não assinou. E também com relação à interferência na PF. Ou seja, esses dois que ela deu entrada se referem basicamente ao caso das declarações do Sérgio Moro quando saiu do Ministério. Né? No dia 27 do 4, aqui consta no Congresso em Foco que é uma entrada do Kim Kataguiri. E realmente me lembro na época que falaram que ele tinha entrado com o processo. Mas é assinado por um advogado, né? Rubens Alberto Gatti Nunes. Né? Foi no dia 27 do 4 que ele deu a entrada. Então, ele fala que em 19 de abril de 2020, desrespeitando os limites do bom senso, a cátedra presidencial, até mesmo as recomendações da saúde pública, o representado, o presidente da República, né, participou ativamente da manifestação cuja pauta era abertamente a promulgação do ato AI-5, da renovação do novo AI-5, o fechamento do Congresso e do STF, já falamos. E aí ele faz algumas considerações que o simples fato de participar da manifestação já seria suficiente, mas tem os discursos que ele fez para o pessoal que estava ali. E também aponta a demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a interferência política na Receita Federal. Além disso, ele fala que nessa pressão que ele teria feito, né, em cima do Sérgio Moro, ele usou a posição hierárquica superior para a prática de abuso de poder, quando ele quis fazer uma pressão em cima do Moro e queria fazer pressão também em cima do Valeixo, que até se descansado das pressões que estava recebendo. Então, essa é a base dessa entrada que foi feita no dia 27 do 4. E finalizando, gente, desculpa, eu sei que é longo, mas também são 29 processos, né, de pedidos de impeachment, né, na verdade. No dia 29 do 4, o Alessandro Molon, junto com outros, também deu entrada no pedido. E aí ele fala sobre o ataque ao STF, ao Congresso, a jornalistas, a cientistas, a incitação à violação das leis, exaltação de leniência fiscalizatória, notadamente ambiental. A gente relembra do caso até que ele demitiu o cara que o multou, mudou aquela regra com relação a queimar os equipamentos que eram apreendidos.
né? Fala também da ameaça a governos estaduais, quando ele retalia governadores. Recentemente, até depois disso daqui, teve aquele vídeo em que ele chama os empresários a entrar em guerra, principalmente contra o governo de São Paulo, né? Interferência indevida na Polícia Federal em relação à denúncia do Moro. Afronta a probidade da administração, né, com relação a isso. Quer acessar informações de protegidos contra o sigilo, né? E com isso tentando causar uma obstrução de justiça, que é o foco principal da denúncia. Ele fala também do crime de advocacia administrativa, que é patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então, aquele negócio daquela ligação que ele quer ter direto com os diretores da PF. A coação no curso de processo, com relação à pressão do Aleixo. A prevaricação, né, com relação à troca de diretores para interferência política. Corrupção passiva, que ele alega que essa prevaricação, isso que ele faz, né, aí tem uma conotação ali que no pedido, de forma ilegal, então isso levaria ele à vantagem. Então ele chama isso na forma de corrupção passiva também. O apoio em participações e manifestações com ameaça à interferência no Legislativo e no STF. Interferência no âmbito da competência dos estados, Distrito Federal e municípios. O decreto que ele fez agora, recentemente, né, para a abertura do comércio. E a ameaça constante que ele faz a veículos de imprensa, né, que ele usa do dinheiro público para ameaçar, né, fazer concessão, não fazer concessão, além de pôr em risco as pessoas com relação à saúde pública, nas manifestações que ele participa com relação à parte do Covid e também ao descaso que ele faz com relação a tudo isso. Ok, pessoal, desculpa aí, são 3 vídeos longos, mas como falei, são 29 processos. Eu espero que eu possa ter transmitido, mesmo falando rápido, uma ideia de onde está sentado o Rodrigo Maia. Cabe agora uma pressão para que ele possa analisar. Alguns têm pontos específicos, alguns repetem os pontos, mas exatamente por vários repetirem os pontos e alguns embasam outros pontos também, eu acho que o material existe suficiente para o pedido de impeachment. Cabe a responsabilidade agora do Maia, que vai ser lembrado pela história se continuar se omitindo com relação a isso. Aliás, só um detalhe, né? Lembrando que ele detonou com o Maia nessa reunião que fez com os empresários, depois puxou o Maia para um abraço. Então estão, como ele disse, de namoro. Até, pessoal.